E aí, pessoal, estão aproveitando? Que bacana essa reunião com o supermercadista e também os fornecedores. A gente fica muito feliz com isso. Então, aqueles que ainda não estão inscritos no nosso canal, por favor, se inscreva, junte-se a nós. E se você quiser receber as notificações de novos vídeos, acione o sininho. Gostando do vídeo, por favor, dê um like. Não gostando, um dislike. É compreensível. Pessoal, dando continuidade aqui, graças às sugestões de vocês, até vou dizer o nome, a Priscila, uma supermercadista de Floriano, no interior do Piauí, do Atacarejo Garoto, veio no nosso evento presencial o ano passado e comentou assim: poxa, Fabiano, as palestras são fantásticas, tem muitos assuntos de gestão, recursos humanos, marketing, tributação, está tudo muito ótimo. Mas cadê a motivação? E o marido dela comentou assim: pô, vocês têm que trazer um lutador que entenda o que é viver na luta, quem é do exército, que tem experiência aí das Forças Armadas. E eu disse: mas pera um pouco, eu tenho um amigo, meu xará, Fabiano Porto, que entende tudo isso e que dá palestra, é um treinador aí de alta performance e que tem todo esse conhecimento para compartilhar conosco. Convidei ele, ele prontamente aceitou o convite. Para nós é uma alegria ele estar aqui. Vocês vão adorar a palestra, porque tenho certeza que vocês vão sair muito motivados, uma gestão muito melhor e vocês fiquem à vontade. Esse vídeo vai ficar disponível para vocês. Usem e abusem desse vídeo. Peguem os seus funcionários para assistirem quantas vezes quiserem. Então vamos lá. O tema da palestra do nosso amigo Fabiano Porto é Base, Postura e Atitude. Gestão emocional e liderança. Fabiano, é contigo. Olá, boa noite a todos, muito obrigado. Senhores Fabiano Polezi, Clóvis Polezi, eu agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de estar aqui e trazendo um pouquinho dos conceitos e da filosofia da arte marcial para o mundo da gestão, para o mundo dos negócios. E eu quero te convidar, desde já, a encarar essa verdadeira metáfora que é a filosofia das artes marciais, ser um faixa preta, ter base, postura e atitude na luta, tanto na vida. E para falar um pouquinho sobre isso, eu quero começar fazendo logo de cara uma provocação. Eu quero te perguntar, você é um lutador? E aí nessa hora talvez você possa ter pensado, olhou aquelas fotografias, olhou alguém com o braço levantado, alguém com uma luva de boxe e pensou, não, eu não sou lutador. Eu quero te fazer mais uma pergunta. Eu hoje, por acaso, hoje mesmo, pela manhã, eu tive que lutar. Eu tive que lutar contra o sono. Eu tive que ser resiliente. Eu tive que entender o meu compromisso e ir atrás daqueles que são os meus objetivos, os meus sonhos. Então, eu vou mudar um pouquinho a pergunta e eu quero te perguntar, você é um guerreiro? Ah, já ficou melhor, né? Já ficou talvez mais gostoso. Já ficou mais fácil de você entender essa analogia de guerreiro no combate, guerreiro lutador, guerreiro faixa preta com você. Guerreiro da vida, do dia a dia, aquele que trabalha 12, 14 horas, que é bem comum esse volume de trabalho no ramo de atuação de supermercadista. Assim como no meu ramo de atuação, treinador de alta performance, eu trabalho 12, 14 horas e eu me sinto um guerreiro e eu sei que você também é um guerreiro. Você é um guerreiro da vida. E eu de cara já quero te deixar uma dica de leitura, uma leitura que faz toda a diferença. Essa leitura que está aparecendo para você chama Guerreiros Não Nascem Prontos. Sim, você não nasceu pronto. Você, para estar onde está, teve que suar muita camiseta, teve que buscar muito conhecimento e é por isso que você é um guerreiro e se diferencia dos demais. Porque você está aqui assistindo toda essa gama de conteúdos que estamos trazendo para vocês. Eu me considero um guerreiro da educação. Eu me apresento para você, me chamo Fabiano Porto Mendes, sou um professor, muitas vezes um professor de jiu-jitsu, um professor de atividade física, um professor universitário, e aqui eu quero também me apresentar como um professor como alguém que vai te dizer algo que pode ser que faça sentido para você. E eu estou insistindo, te convido a viajar nessa metáfora da luta, do mundo dos combates para a vida, a luta do dia a dia. Veja bem, o tripé do guerreiro, os 3 pilares que um guerreiro precisa,
nada mais é do que base, postura e atitude. Para te justificar isso, eu vou te contar uma história. Eu tinha 16 anos de idade, uma semana de treinamento de jiu-jitsu, eu conheci pela primeira vez o meu mestre, aquele que é meu mestre até hoje. Naquele momento, o mestre queria demonstrar para todos aqueles que estavam no tatame a capacidade que ele tinha de formar guerreiros. E ele perguntou, quem são os 2 mais novos aqui? E eu era um deles, eu tinha apenas uma semana de treino. E ele me chama para um canto junto com outro colega, nós vamos para um outro tatame e ali ele nos dá uma aula particular. E a primeira coisa que ele disse naquela aula é base. Você precisa ter base. Sem base, você não vai ter nada. Além de base, você vai precisar de postura. E acima de tudo, você vai precisar de atitude. Ele nos deu uma aula, veja bem, 2 iniciantes na modalidade, nos deu uma aula de mais ou menos 20 a 30 minutos, fortalecendo base e postura. E sabe o que ele fez? Ele nos trouxe para o tatame principal, na presença de mais de 20 pessoas, ele fez os 2 mais iniciantes demonstrarem a atitude e demonstrar para os demais aquilo que tinha aprendido nos últimos 20 minutos. E é isso que a gente tem que fazer no dia a dia. A gente tem que ter base, a gente tem que ter postura e a gente tem que ter atitude. E aí eu vou começar a te traduzir um pouquinho na prática. O que eu, Fabiano, considero como base? A base, como o próprio nome já diz, é tudo. A base é o autoconhecimento. É você se conhecer para que você tenha como base o conhecimento do outro. E eu quero te perguntar, o que é a base do teu supermercado? O que é a base que coordena ou que vai fazer você ter sucesso ou não? A base são pessoas. Nós dependemos de pessoas, nós trabalhamos com pessoas, o nosso cliente é pessoa, você presta serviço indiretamente mesmo vendendo o produto, você tem atendimento, você gerencia pessoas. Então, a base de tudo, a base que vai te sustentar em pé e a base na luta é perna, é aquilo que você tem como base, é a postura, está no tronco, a sua postura está no tronco, agora a sua base é aquilo que vai te fortalecer e vai te manter em pé. E o que mantém o seu negócio em pé são pessoas. E você precisa conhecer de pessoas. E conhecer de pessoas, você precisa conhecer, em primeiro lugar, de você mesmo. Isso que eu estou te dizendo, Sun Tzu já dizia há milhares de anos atrás. Sun Tzu, no livro dele, A Arte da Guerra, ele cita, se você conhece a si mesmo e conhece o seu inimigo, não tema o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece e não conhece o inimigo, para cada vitória ocorrerá uma derrota. Agora, se você não se conhece e não conhece o inimigo, você perderá todas as batalhas. E aí você deve estar pensando, que papo é esse, Fabiano? Você acha que eu não me conheço? Como assim? É óbvio que eu me conheço. Eu sei muito bem como eu sou, eu sei como eu gosto de agir. E eu te pergunto, será? Será mesmo? Eu tenho uma informação para te dar. Pesquisas de neurociências, pesquisas da neuropsicologia, elas nos informam o seguinte, você controla apenas 10% do seu dia a dia. Não, é impossível, Fabiano, eu estou no comando da minha vida. Eu te afirmo, através de pesquisa científica, a gente sabe, você controla apenas 10% do seu dia a dia. 90% está dentro de você, mas você não controla conscientemente. 90% você não controla. E eu vou te explicar por que isso. E aí eu brinco, eu faço uma brincadeira, eu falo uma frase. Quem comanda você é um outro você. Eu, na minha história do jiu-jitsu, quando eu comecei a competir, todos os primeiros campeonatos durante 3 anos, agora pasme, 3 anos, todos os campeonatos que eu lutei, eu perdi na primeira luta. Por quê? Porque eu não controlava o crítico que estava dentro de mim. Eu olhava para o outro lado do combate, aquele cara que ia lutar comigo, e eu ficava literalmente com medo, mas um medo que me paralisava. E a gente vai falar um pouquinho sobre emoções, e medo, na essência, não é bom nem ruim. É o que você faz com medo que é bom ou ruim. E eu, naquele momento, não entendia, e eu acabava sentindo medo. Medo de perder,
medo porque o cara podia ser mais forte, medo de me machucar, e eu tive que lidar por muito tempo, 3 anos, com esse medo, até que num determinado momento eu consegui perceber e identificar isso em mim. Eu tinha medo. Talvez você também tenha medo. Medo de ser assaltado, medo de um cliente difícil, medo do relacionamento entre os seus colaboradores, e aí você paralisa. E não é isso que a gente quer. Mas você, para se conhecer melhor, você hoje tem ferramentas. E hoje eu vou te apresentar uma técnica, uma ferramenta simples, já para você entrar na prática. E eu vou te dizer que essa ferramenta ela tem 98% de assertividade. Ela é reconhecida no mundo inteiro e está à disposição, domínio público. Bota lá, Google, DISC. A ferramenta é simples, é validada e é extremamente importante. Ela nos diz, e eu vou ser bem prático aqui, não vou contar da história, ela nos diz que nós, seres humanos, somos divididos entre 4 perfis. 4 perfis. Nós todos temos os 4, porém, às vezes estamos mais num perfil, às vezes estamos mais no outro. O DISC, dessas 4 letras, o D, o S, desculpa, o I, o S e o C, eles dizem o que cada letra significa. E eu vou te dizer rapidamente. O D é o direto. Sabe aquele cara que é extremamente direto, focado em resultados? Esse cara, ele faz tudo o que tem que ser feito para a situação não ser burocrática, para ele atingir o resultado o mais rápido possível. Você vai me dizer, sim, Fabiano, esse cara sou eu. É por isso que eu estou onde eu estou. Sim, mas muitas vezes esse mesmo cara, esse D, o do DISC, que é focado em resultados, ele não foca em pessoas. Ele, por vezes, pode, acima dos resultados, colocar as pessoas. E aí ele é aquele legítimo tubarão, que por onde passa, deixa sangue. Muitas vezes, e aí você vai começar a perceber que todo perfil tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco, você ser focado em resultados e nada focado em pessoas pode te trazer problemas. Pode te trazer problemas de gestão das suas emoções, porque afinal de contas você está tão focado nos resultados e nem sempre você vai considerar que aquele ser humano, aquela pessoa que está ali com você, ela fez o melhor que ela podia nas condições que ela tinha. E que talvez se você treiná-la, ela vai se tornar melhor. Mas você está tão focado em resultado que você talvez possa não enxergá-la. Então, é muito bom ter o D alto, mas cuidado, porque talvez você seja essa pessoa. Mas e o I? O I é o cara influente. O I sou eu. O I chega aqui no meio de um estúdio top de kimono, amarradão, feliz, sozinho no meio de todo mundo de kimono. O I é o influente. O I é aquele cara risonho, é aquele cara que gosta de conversa, é aquele cara que influencia as pessoas. Literalmente influencia. Mas cuidado com o I. O I muitas vezes coloca a felicidade, aquele cafezinho, aquele papo, acima dos resultados. E aí é que é o problema. O I, muitas vezes eu ia para os campeonatos de jiu-jitsu, eu me tornava amigo dos meus adversários. Eu sentava do lado do cara, os caras até me estranhavam, ficavam me olhando e falavam, cara, esse cara vai lutar comigo? Como assim que ele está aqui conversando comigo, puxando assunto, perguntando se eu treinei bastante, se eu não treinei? Eu sou o adversário dele. Veja bem, o I muitas vezes, ele coloca a felicidade acima dos resultados. Então, se você tem muitos Is na sua equipe, você vai ter que gerenciar, você vai ter que controlar. E se você é um líder e você é I, você também tem que se controlar se você não é amigão demais e deixa de lado os resultados. E o S? E o S, Fabiano? O S é de estável, stability. O S é aquele cara que não gosta de mudança, é aquele cara mais tranquilão, é aquele cara que precisa de S de segurança, ele precisa se sentir seguro. Então, muitas vezes você chega para um colaborador seu e você convida ele à mudança, você estimula ele à mudança e você vê que ele não reage, você vê que ele não entra em ação. Aí está o perigo do S. Então, o S precisa de constante motivação. E por último, o C. O C é de conformidade. O C precisa de regras. O C precisa de planejamento. O C é aquele cara que vai botar tudo no papel. O C é excelente para estar lá na gestão de contas, para estar lá no financeiro. Mas se você é um líder e você é C, às vezes pode ser que você se torne um pouco burocrático. Você demore para entrar em ação. Você percebe a analogia que eu fiz aqui? A base, algo que vai te sustentar em pé na luta com o autoconhecimento, com aquilo que você precisa saber
para se conhecer e gerir melhor os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, e aí extrapolando, conhecer o outro, para que você consiga potencializar os pontos fortes dele e minimizar os pontos fracos. E é isso, simples assim, tem ferramenta para isso. Mas eu quero ir adiante, eu quero te falar sobre postura. E postura é comunicação verbal e não verbal. Como assim, Fabiano? Comunicação não verbal? Eu estudo profundamente a microexpressão facial dos meus alunos. Para mim é um desafio estar aqui sem estar enxergando você. Se eu estou enxergando você numa plateia, pode estar quantas pessoas tiver, eu percebo nitidamente no não verbal aquilo que está sendo bom ou aquilo que está sendo ruim. Aqui é um grande desafio fazer isso, né? Eu não consigo perceber isso, mas você tem isso nas suas mãos. Você tem a comunicação verbal e a não verbal. Veja bem, se eu entro para lutar com você, eu estou numa boa base de luta e eu estou assim, percebe que o meu quadril está desajeitado, eu estou de frente, eu estou com a guarda aberta, eu estou totalmente desajeitado. Agora, quando eu me comunico corretamente, quando eu fecho a minha guarda, quando eu coloco uma postura de lado, eu estou comunicando para você dificuldade, eu estou comunicando para você que aqui tem. E se você comunica uma baixa postura, uma péssima postura, uma má postura, se você está assim, se você anda pelos cantos bocejando, você não vai conseguir liderar o suficiente. Então, base, postura, você precisa ter. Você precisa entender, dentro da postura, como mudar isso, como mudar os comportamentos. Os seus comportamentos, eles vão mudar baseado em 4 níveis. Os 4 níveis são o seguinte. Primeiro, você ignora completamente a existência de algo. Talvez seja esse exemplo. Talvez você não entendesse, nem parou para pensar nunca na vida que a sua postura corporal faz toda a diferença na sua liderança, na sua gestão. E eu estou te dizendo isso agora. Talvez você até já ouviu falar, aí você está no segundo nível, você está no consciente incompetente. Eu sei que isso existe, mas não acredito muito. Mas eu quero te convidar a mudar, eu quero te levar para o próximo nível. Eu quero te colocar no terceiro nível, que é o consciente. Você já tem consciência e vai lutar bravamente, de forma competente, ou seja, você vai se esforçar, você vai pensar sobre isso para ser melhor. E por último, naturalmente a sua postura vai melhorar. Hoje, quando eu entro para lutar, seja uma luta de boxe, uma luta de MMA, uma luta de jiu-jitsu, a minha postura eu não penso mais sobre ela, eu simplesmente a tenho. Mas eu preciso te falar que você tem uma programação para fazer tudo isso. Aqui dentro da sua mente. Eu chamo isso de programação mental. Eu vou abrir todos os itens aqui do slide e você vai perceber. Na base da sua programação mental estão os seus valores. Aquilo que é mais importante na sua vida. Você só vai mudar baseado nos seus valores. Você vai mudar ou não baseado nas suas crenças. Aquilo que te fortalece e aquilo que te limita. Isso tudo vai gerar seus pensamentos. E aí que entra a grande sacada. Primeiro você pensa e depois você sente. Percebe ali que eu boto emoção e sentimento depois dos pensamentos. Porque essa é a essência humana. Tudo primeiro você pensou. A emoção, ela é automática, ela vem. Ela vem de um pensamento automático. Eu não tinha noção que eu tinha medo de enfrentar meu adversário. Quando eu tive noção, o medo deixou de ser uma emoção e virou um sentimento. O sentimento é quando você consegue traduzir a emoção que você já sentiu. E aí, baseado nos sentimentos, você vai ter o quê? Ações. Baseada nas suas ações, os seus comportamentos. O seu comportamento transforma em hábito. E o hábito é o seu resultado. Simples assim. É dentro dessa programação que roda aquilo que você quer implementar de novo na sua vida, no seu negócio ou não. Você pode estar achando isso tudo que eu estou falando muito bom, mas você precisa do último item. Você precisa de... Opa, errei aqui o botão do slide. Vou passar rapidinho para frente, desculpa. Você precisa do último item, que é a atitude. A atitude, ela vai fazer toda a diferença, porque a atitude é ação. E a ação, atitude, é igual a ação.
E a ação, ela precisa seguir esse padrão. Ela precisa seguir o padrão de assertividade. Você não pode ter uma atitude agressiva perante muitas vezes aquilo que te incomodou. Você vai chamar atenção, você vai dar um feedback, você não pode ser agressivo. Mas também você não pode ser passivo. Você tem que agir. Você tem que agir com bastante base, conhecendo de pessoas. Você tem que agir com bastante postura, na sua postura verbal, na sua postura corporal. E você, por último, vai ter que ter a atitude assertiva. Você tem que agir no momento certo, sendo eficiente e eficaz. E aqui eu te digo a diferença. Eficiente é fazer bem feito. Eficaz é fazer bem feito o que precisa ser feito. Se você precisa chamar atenção, chame, sendo assertivo. Não passivo e nem agressivo. Se você precisa dar um elogio, dê, sendo assertivo. Não sendo agressivo, no caso, de mais nem de menos, sendo passivo. E por último, eu quero deixar para você uma filosofia, a filosofia das artes marciais, que é a filosofia do os. O os nada mais é do que suportar pressão. No Oriente, quando entram dois faixas pretas no tatame, eles se cumprimentam dessa forma e se pronunciam essa sigla, os. Um entende que o outro suporta a pressão e é recíproco. E é por isso que eu gosto sempre de me despedir de você, entendendo que você suporta a pressão do dia a dia, entendendo que você foi um guerreiro hoje ao levantar e será amanhã também, que eu gosto de me despedir, honrando a tua presença, honrando a tua vida, honrando o teu negócio, te dizendo, os! Hoje a Ouro Verde é uma empresa Brookfield, um grupo global que investe e acredita no futuro. Com mais de 21 mil veículos, estamos prontos para lhe atender, da locação à operação total das frotas e equipamentos. Negócios no mundo inteiro já têm adotado a locação como solução para redução de custos e aumento de produtividade. Leve também esse benefício para a sua empresa. Libere seu capital, invista em seu negócio, deixe que nós investimos em sua frota. Que tédio. Bora fazer um churrasco só nós aqui de casa? É, mas com escola não vai ser só um churrasco. Vai ser um churrasco! Com a Puro Malte mais leve, a diversão vai mais longe. Eu faço a farofa. Beba com moderação. Você sabia que pode recuperar dinheiro através de créditos não aproveitados? Quando você compra uma matéria-prima, você tem direito a tomar créditos. Ao contratar um serviço, exemplo, uma manutenção em refrigerador no supermercado, você tem direito a créditos. E o principal, você pode ter direito a crédito nas vendas que realizou com a tributação incorreta. Com a nossa solução de diagnóstico fiscal, analisamos item a item dos seus produtos. Você, de forma descomplicada, segura e alinhada com o fisco, poderá recuperar créditos dos últimos 5 anos. Home baking igual a cozinhar em casa. Novos hábitos vêm transformando a rotina das famílias e cozinhar em casa está em alta. Neste contexto, a busca por receitas cresceu mais de 50% e esse é um hábito que veio para ficar. E o chocolate, uma paixão nacional, lidera as receitas de sobremesas. São muitos estilos de cozinhar, muitas habilidades e algumas vezes nem tanto. O importante é que o ato de cozinhar reforça os laços familiares, traz felicidade, diversão e, para muitos, é um ótimo passatempo.
Nestlé Dois Frades e Garoto, presentes em muitas receitas, sempre fizeram parte da vida dos nossos consumidores, oferecendo produtos de alta qualidade e tornando as receitas ainda mais especiais. Além dos tradicionais chocolates em pós e as famosas coberturas, recentemente lançamos as gotas forneáveis, gotas que não derretem no forno, que agora vêm em novas embalagens, ainda mais atrativas no ponto de venda e para o nosso consumidor. E as oportunidades são muitas! Nos últimos meses, vimos a nossa venda em home baking crescer 27%. Acompanhando esse crescimento e o aumento do consumo, vamos oferecer ao nosso consumidor mais opções para que eles diversifiquem suas receitas e tenham novas experiências ao cozinhar em casa. Com os novos lançamentos, são 14 itens para incrementar nossa linha Home Baking. Pó. A linha pó ainda mais completa. O pó 70% chegou tanto para a marca Dois Frades quanto para Garoto. Cobertura 300 gramas. Pensando nas famílias que buscam receitas com menos porções, trazemos as coberturas 300 gramas nos sabores ao leite, branco e uma especial amargo 47% cacau. Cobertura 500 gramas. E para as grandes receitas, Nestlé Dois Frades não poderia ficar de fora, complementando sua linha de 500 gramas com branco, meio amargo e blend. Garoto também reforça a linha com o item que faltava, sua blend. E assim, nossa gôndola de home baking está completa. E para uma execução perfeita, precisamos nos atentar às regras de ouro. Itens não devem ser expostos no corredor de chocolates, e sim no corredor de misturas para sobremesas. Vamos montar paredões de home baking para mostrar toda a nossa força no ponto de venda. Agora, cozinhar em casa com Nestlé Dois Frades e Garoto está ainda mais divertido e saboroso. Contamos com você para levar esses produtos para a gôndola e aos nossos consumidores.